deveria funcionar no Brasil com as leis de mercado. E o cinema estava funcionando, ou a cultura estava funcionando no Brasil, sob os auspícios do Estado. E ele achava que o Estado jamais teria que fazer isso. Então, ele assume publicamente que o Estado não tem que fabricar carros e muito menos que fazer peças de teatro ou fazer filmes. Então, isso acontece junto. Quando o Collor, inclusive, no primeiro momento, ele indica o Ipojuca Pontes para ser o cara que vai representar a classe junto a uma outra empresa que não mais é Embraer Filmes, quando ele acaba Embraer Filmes. Ocorre que em seguida ele troca o Ipojuca, porque o Ipojuca não vai bem com os criadores e com os investidores brasileiros, e ele troca pelo Rouanet. E o Rouanet é que propõe esta lei, esse Programa Nacional de Apoio à Cultura, Lei 8313, que foi aprovada pelo Congresso, que depois ganha o nome de Rouanet por ser o indicador, o Rouanet, né? Então as produtoras que fazem projetos são daqui, as empresas que patrocinam são desse eixo, e fica tudo em Rio São Paulo. Existem pequenas empresas aqui, por causa dessas atividades da gente, nós conseguimos demonstrar para empresários locais e eles demonstraram interesse em participar, mas parece que existe um bloqueio, uma falta de informação que pode começar lá de cima, na parte hierárquica de cima para baixo. Temos que facilitar isso aí, talvez com a própria Lei Rouanet, ou criar um novo meio um mecanismo novo. Deixa a Lei Rouanet fazer o que ela já faz, não mexe. Vamos criar uma nova lei. Por que não? Para que tirar isso aí? Deixa sair. Está favorecendo X valores, X empresários, X pessoas. Vamos criar uma lei de incentivo nova, uma lei menor. O governo, se ele tiver que apostar numa grande empresa, uma pessoa famosa, e apostar num amador que não vai dar certo, lógico, eles vão dar um jeito de apoiar projetos, empresas que sejam bem-sucedidas, que já sabem que o resultado 1 mais 1 é igual a 2, então na realidade eu acho que é medo do governo. O governo tem que acreditar mais nas pessoas, ele tem que arriscar, tem que investir, é obrigação deles, eles estão lá, nós colocamos eles, nós votamos, então essa é a obrigação. Ninguém precisa de milhões para se dar bem, precisa de poucos projetos financeiros pequenininhos, claro, bem fiscalizados direitinho, com retorno. A coisa não está desgastada, ela não serve para nada mais. Na verdade, era uma lei que favorece só esses grupinhos, favorece 2 estados da federação, favorece São Paulo e Rio. Se você for ver bem, todo o dinheiro vem para cá. Favorece coisas absurdas, tipo assim, show da Ivete Sangalo, show que tem que buscar mesmo. Eu acho também que tem que buscar, mas está muito mais nesse segmento da produção de música, da produção de shows, do que da produção de cinema, da produção cultural de fato ali no miudinho, né? Então a Lei Rouanet é uma lei desgastada, precisa ser rediscutida e tem que ser rediscutida por quem trabalha no mercado de produção de audiovisual. É esse pessoal que tem que rediscutir uma lei melhor, que favoreça todos os estados da federação igualmente, que seja mais democrática, que permita que o produtor, por exemplo, produza um único filme, o primeiro dele ou 2, e depois ele não possa mais recorrer a essa coisa, para abrir espaço para novos diretores, coisa que não acontece muito no mercado. E a falta de grana, de incentivo, se você resolver entrar com um projeto e esperar dinheiro governamental ou de empresas, você tem que... é um longo caminho. Então, assim, ou você faz ou você não faz. Demora muito. Pode acontecer e com certeza acontece, mas demora muito, né? Isso que eu quero que o governo também comece a entender, porque às vezes eles criam projetos tão minuciosos, tão bem elaborados, que cortam a maioria dos talentos. Então, pessoas como nós estão sendo vítimas desse processo burocrático, infelizmente. Então, nós temos poucas informações, acessos a grandes incentivos. Não existe uma maneira no mundo, eu creio, de se fazer produção cultural, muito menos cinema, que é um processo completamente tecnológico, sem dinheiro do Estado. Ou sem pelo menos o Estado estar protegendo esta categoria ou esse tipo de produto. Então, a Lei Rouanet está aí para provar que ela de fato é a que mais tem dinheiro, já que vem da União esse dinheiro, né, vem do imposto, da sonegação, desculpa, da renúncia fiscal, e é do dinheiro que já deveria ser pago ao Estado, o Estado apenas devolve esse dinheiro. Uma coisa é você convencer uma empresa de que o seu produto cultural vai favorecer o nome da empresa no mercado. Então, quando eu chego, por exemplo, para Banco do Brasil, Volkswagen, e estou produzindo um filme que vai dar vai render marketing para ela topa apoiar, e ela já teria que pagar esse imposto de renda. O que ela vai fazer é ela renunciar fiscalmente o dinheiro que ela pagaria para o governo, ela devolve esse dinheiro para o mercado em termos de apoio financeiro na produção de projetos de cultura.
Quer dizer, então a Lei Rouanet funciona muito bem nesse sentido. Os outros projetos de apoio, sejam os que vão para a Ancine, são dinheiros que o Estado repassa, sejam das prefeituras, são fundos de cultura das prefeituras que repassam depois para os produtores. É muito diferente uma coisa da outra, né? Não é uma coisa tão grande quanto a Lei Rouanet. Será que eles estão enxergando a gente como heróis, batalhadores que estão precisando sobreviver e estão investindo milhões? Então eu já estou fazendo um mapeamento, eu quero descobrir onde estão os recursos da Lei Rouanet na minha região. Eu quero saber quem está recebendo, porque eu também tenho direito e vou correr atrás, vou aprender, tenho dificuldade de receber essas informações. Eu sinto que os empresários têm vontade sim, os pequenos, mas não existem os mecanismos certos para isso. E é uma cultura que tem que vir lá de cima, não é do empresário que vai sair essa solução não, não é da gente também, isso vem do governo. É doloroso, né? Porque é um caminho que você não conhece, é bem complicado, você tem que fazer projetos e nem todos são aprovados, existe uma burocracia muito grande, que eu acho que deveria, né? Eu sei que muitas coisas boas já aconteceram, mas deveria ser menos tão burocrático, deveria ser, existir um programa que fosse mais simples para incentivar as pequenas e médias empresas. Ela já não tem aquele índice da própria Ministério, ela não cumpriu aquelas regras do Ministério, isso acontece muito. Mas também o pequeno produtor cultural não vai chegar na Lei Rouanet. Então é uma briga lá em cima, não é uma briga para pequenininho. Que deveria ser mais simples, ter um modelo das pessoas conseguirem produzir as coisas, né? Por exemplo, eu produzi um filme e não tinha recurso nenhum, né? Então fiz com recursos próprios, né? Então não precisa milhões para isso, né? Um incentivo pequeno. Não há aquela necessidade de ninguém ser privilegiado. Tem muita gente inteligente no governo, deveria ter umas leis que favorecer não só a GM Produções, mas muitos e muitos empreendedores que querem crescer e não conseguem, porque os impostos são altos demais, né? O contador ele tem que fazer o trabalho dele e você tem um trabalho. Às vezes a pessoa nem está ganhando dinheiro e tem um encargo bem grande, porque tem que apresentar isso. Eu acho que deveria, eles falam tanto do simples, mas não é tão simples assim. O governo não quer errar, nessa parte ele não está errado. Mas eu acho que ele precisa investir mais, precisa acreditar, ele precisa ter uma credibilidade, assim como você não quer investir milhões, você tem uma empresa forte, não quer investir milhões para ajudar um empresário pequenininho, você vai fazer uma apresentação pública agora do cinema, gratuita, na praça pública, se eu precisar colocar uma faixa com o logotipo apoio empresa tal, esse comerciante, esse empresário vai ficar com medo da multa da prefeitura. Burocracia. Primeiro porque assim, quem consegue, Lei Rouanet é um cara que já está no mercado, está fortemente equipado para enfrentar esse mercado, ele já tem na sua mão grandes advogados que conhecem a legislação, que sabem montar projetos muito bons e muito eficientes e já tem visibilidade na mídia, ou seja, são pessoas que já são conhecidas e de alguma maneira ou outra a Volkswagen tem o maior interesse em apoiar, o Banco do Brasil tem o maior interesse em apoiar, os novos não entram nesse mercado, não entram, dificilmente. A burocracia não permite. É a maneira burocrática que eles têm dos editais que vem, né? Exige uma coisa que você não tem. Como que você vai até Brasília? Como que você chega num profissional? Por exemplo, você pode ser um profissional de projetos, você tem que ganhar do seu trabalho. Ah, mas eu cobro X para fazer. Aí, como você paga para a pessoa? Então, a gente termina fazendo da maneira que eu estou fazendo, que é dolorido, que é difícil, né? Precisa amar demais, não só o seu trabalho, como as pessoas que estão à sua volta também. Já começou errado já no dia da inauguração. Uma grande demanda para se assumir que é o cinema, e o cinema é complexo, existem grandes pessoas como nós, não grandes produtores, são pequenos produtores com grandes ideias, grandes vontades, grandes talentos. Se quer entrar, seria, por exemplo, ter uma pessoa-chave que seja muito conhecida no mercado. Você ter uma empresa que produz projetos, que sabe produzir projetos e que tem grande controle sobre o orçamento, porque o que conta muito na avaliação do Ministério, para o caso de aceitação da Lei Rouanet, é o orçamento apresentado. Desde que ele seja muito execuível, é muito fácil você conseguir o dinheiro. Caso contrário, fica muito difícil. E as pessoas que não têm experiência no mercado não sabem fazer um bom orçamento, um bom projeto. Então, nesse caso, nunca entra. É procurar empresa especializada no mercado.